Amém. Bom, todo mundo pegou, irmãos? Amém. Então, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, né? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esta noite de segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, pelo privilégio, Deus, de estar aqui nesta casa de oração, Senhor, começando, Deus, esse núcleo teológico para a honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, boa noite a todos, paz do Senhor. Quero dizer para vocês que eu estou muito alegre, né? A pastora Abigail, há 15 dias entrou em contato com a gente, e eu até pedi para ela esperar um pouco, para eu ver o que eu ia fazer. Mas aprove a Deus nós estarmos aqui. Ela comentou do desejo dos irmãos, né, de dar continuidade no aprendizado da palavra, né? Isso é muito bom. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento, amém? Então nós confirmamos com a pastora Abigail, e aí foi acertado para a gente fazer essa aula inaugural, para eu explicar para vocês, né, como que é o curso, como que funciona. Primeiro, irmãos, a minha formação, né? Eu sou formado em administração de empresas, foi a minha primeira graduação, foi uma benção. Eu comecei estudando teologia em 94. Aí Deus preparou um emprego para mim, eu tive que trancar a faculdade de teologia. Aí eu fiz administração, depois eu também fiz bacharel em ciências contábeis, eu sou administrador, contador, e por último eu fui fazer bacharel em teologia, tive que fazer, né? Aí fiz pós-graduação em finanças, pós-graduação em planejamento tributário e fiz pós-graduação também em teologia, Novo Testamento, Antigo Testamento, teologia sistemática e bibliologia. E estamos aí com a nossa escola já formalizada desde 2011, né? Então nós já formamos algumas pessoas aqui, graças a Deus, na igreja do Bispo João Bolso, vocês conhecem, né? Formamos uma turma linda lá, maravilhosa, na igreja do Pastor Olavo, também lá no Cachoeira, né? Foi uma bênção. E aí, né, a minha formação é essa, para a glória de Deus. Agora, irmãos, para que, né, nós estudarmos teologia? A Bíblia diz que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento, né? Então, entre muitos pastores falta conhecimento, entre muitos membros também falta conhecimento, e o crente, ele tem que ser como Bereano. Não é porque alguém está falando, ele tem que ser o papagaio, vai sair repetindo. Ele tem que pesquisar, ele tem que analisar, né? Então, nosso objetivo aqui é crescer. Paulo diz: crescer na graça e no conhecimento, né, irmãos? Então, eu venho de uma linhagem. Deixei minha garrafinha lá no carro, mas tudo bem. Eu vi a garrafinha ali do irmão, mas depois vamos fazer a pausa tranquilo. Então, irmãos, Paulo diz: crescer na graça e
Então, o pentecostal, ele vem aprendendo a palavra de Deus. Antigamente, o tradicional, ele era aquele que ele se dedicava de uma forma profunda. Mas faltava ali um detalhe. Faltava, que provavelmente ainda falta, a oração, aquele fervor, aquele fogo, em relação ao tradicional. Seja batista, pode passar, irmão. Seja batista, seja presbiteriano. E no pentecostal tinha aquele avivamento, né? Tinha aquele avivamento, aquele mover, línguas estranhas, que até temos que tomar cuidado, parece que até entrando em extinção, né? Nós temos que tomar cuidado. A igreja às vezes precisa de um novo mover, né? de um novo avivamento, tá? Então, olha, por que estudar teologia? Para ter conhecimento de Deus e conhecer com profundidade a sua palavra, né? Eu não sei se os irmãos sabem, tem pessoas que dizem que quando a Eva caiu, isso é heresia, quando a Eva caiu, o fruto da árvore lá que ela comeu proibido era o próprio Lúcifer. Como que se deu isso? Né? Como é que se deu isso? O Lúcifer, né? A palavra Lúcifer, portador de luz, na realidade é um termo católico. Pode ser. É um termo católico, né? Católico não, teólogos católicos que cunharam, né? Isso pode ser outro, estruturaram esse termo. E por quê? Porque Lúcifer era um anjo, né? Conforme lá Ezequiel diz, poucos textos acabam dizendo, no dia que ele foi criado, muitas coisas estavam ali sobre o corpo dele, ouro, safira, pedras preciosas, ônix, e daí o teólogo católico, Lúcifer, portador de luz. Então está aí até hoje esse nome, né, irmãos? Então nós temos que, aí o que acontece? Um teólogo lá do inimigo que não sabe interpretar a Bíblia, ele disse que Lúcifer começou a conversar com a Eva ali e ela comeu o fruto. E sabe qual foi o fruto que ela comeu? Foi a primeira relação sexual que ela teve na vida. Não foi nem com Adão, foi com o próprio inimigo. Vê se isso não é uma teologia do inimigo, né, mano? É por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E aí o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é que ela comeu esse fruto, teve essa intimidade com ele, e depois quem é que comeu também? Aí diz que Adão teve a primeira relação homossexual. Vocês acreditam numa coisa dessa? Então é por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? É por causa, irmãos, dos falsos ensinamentos, das falsas heresias. E aquilo, irmãos, sinceramente, as falsas heresias, os falsos ensinamentos, infelizmente até nos nossos púlpitos, eles estão aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Abigail, sempre foi uma pessoa, né? Saiu da presbiteriana renovada, né, irmãos? Presbiteriana renovada era que eu também congreguei lá. Muita década. Eu, meu pai, pastor Edelfosso, vocês conheceram? Foi meu pastor, cansei de pregar aí, ele sempre me trazia para ministrar a palavra. Mas amém. Surgimento da escola teológica, a escola de teologia Itaed, ela surge no ano de 2000 e... Ô irmãos, quem está chegando aí, perdão, pega uma folhinha aqui para acompanhar a isso, por favor, meu irmão, leva. Amém? Nós estamos aqui no número 3, no número 4, né? Então, irmãos, eu sempre preparei o meu material didático, né? Inclusive a primeira apostila que eu preparei para a escola de teologia, que nem era escola de teologia, foi o material didático sobre seitas e heresias. Então temos que tomar muito cuidado. Poxa, recentemente os membros da minha igreja acabaram de ganhar uma pessoa, e aí, meu irmão,
irmão, você ganha. Aí vai alguém lá, só porque aceitou Jesus, está vindo na igreja, ele quer dar um estudo. E aí é de uma seita, não vou falar o nome, mas é de uma seita. Aí eu fui obrigado, né, a sentar com a pessoa, a expor os pensamentos daquela instituição que acabam confrontando com a palavra de Deus. Então, irmãos, todo o nosso material didático, graças a Deus eu desenvolvi. Hoje em dia está um plágio, coisa terrível. Plágio é você pegar alguma coisa que já está pronta e pegar para você. Tem gente que é muito esperto, é malandro, né? E graças a Deus nós tínhamos uma biblioteca lá abençoada, e no decorrer dos anos nós fomos preparando, e quando todo o material didático estava pronto, aí nós oficializamos, abrimos a empresa, tem o CNPJ bonitinho, não sei se está aqui, mas quando estiver aqui no Recife vai estar bonitinho, pode consultar lá no site da Receita Federal, está lá, a empresa é ativa para a honra e para a glória de Deus. Os cursos, irmãos, que a Escola de Teologia Itaeli oferece. Curso básico, nós vamos começar com básico, né? Em teologia, eles têm 16 disciplinas, tá? E tem o curso médio, ele tem 27. O médio, ele pega todo o básico, você já faz o básico, eliminou, e agora vai para o médio, tem mais, você elimina as 16 e faz as disciplinas restantes. E o avançado em teologia tem, aqui eu coloquei 39, mas tem mais de 39, já tem uns 43, 44 disciplinas, tá? Irmãos, qual a modalidade do curso? Tá? Os cursos de teologia no Brasil, irmãos, eles nasceram no nível livre, curso livre, né? O curso livre, ele não tem nenhum vínculo com o Ministério da Educação. Ele não é regulado pelo Ministério da Educação, ele não sofre nenhuma sanção e também não tem nenhuma subordinação, né? Então, eu geralmente, primeiro dia de curso, ou seja, toda a minha propaganda eu já coloco lá, curso livre, modalidade livre, porque tem gente malandro, viu, irmão? É bacharel em teologia, não? Se é bacharel em teologia, tem que ser recomendado e reconhecido pelo MEC. Eu tenho amigo aí que coloca, mas não é curso livre, ou seja, está enganando a pessoa, está achando que você vai ter um curso de ensino superior, por ser bacharel, mas na hora que você pega o diploma lá, bacharel em teologia livre, ou seja, não vale eclesiasticamente, né? Mas aí de repente a pessoa vende uma falsa esperança, né? Os cursos de teologia, os livres, eles não são mais convalidados, né? Não tem mais convalidação. O que é convalidação? Você antigamente estudava nas escolas como a minha, de curso livre, depois buscava uma Mackenzie, uma Metodista, uma outra universidade aí, e fazia lá 10, 12 matérias a mais, e aí pegava um diploma realmente, um diploma de ensino superior, né? Mas aquilo que você aprendeu no curso livre, você não perde nunca. Mas o MEC terminou com isso. Eu não me preocupo, eu acho que quer fazer um reconhecimento pelo MEC, vai procurar Mackenzie, 500 a Mackenzie vai, metodista também é 60, 700, 800, até 1000, né? Mas eu quero louvar a Deus. O material didático, irmão, nós temos material didático, tá? Então toda aula nós temos aqui isso aqui é chamado de plano de aula, plano de ensino, onde nós vamos seguir daqui, eu vou explicando passo a passo. Mas fora o planinho de ensino que nós vamos ter aqui em sala de aula, tem uma apostila, tá? Para cada disciplina vai ter um material didático, tá? Ele é frente e verso, tem economia de papel, e aí você leva. Você vai ler aqui? Não, você não vai ler aqui. Onde você vai ler? Na sua casa, tá? Então você vai ler lá. Aqui a gente vai conversar, vai comentar, vai dialogar, eu vou explicar. E aí se eu ler, eu leio, eu gosto de ler. Aí é cada um, né? Cada um. Então tem gente que não lê, tem gente que não lê. Paciência, né, irmãos? A Bíblia diz: persiste em ler, né? A leitura ainda não é hábito do brasileiro. O brasileiro não tem muito hábito de leitura, não. Eu mesmo tenho uma biblioteca
que tem teológicos 400 livros, aproximadamente. Da área secular tem 200. Tá? E a nossa igreja na Assembleia de Deus Sulamita, nós estamos montando uma biblioteca para a igreja, e com dinheiro da igreja. Eu louvo a Deus por isso. Então, os irmãos, nós já compramos uma leva lá de 30 livros, e dá para chegar a mais 30. E eu peguei uma promoção aí da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Comprei ontem, o livro de R$30, paguei 5. Vai terminar hoje a promoção, daqui a pouco termina. Livro que foi 83% de desconto. Então, lá todo final do ano, o que a gente faz com os membros? Dá livro para eles. Tá? A nossa escola dominical lá é uma bênção, graças a Deus. Temos classe dos cordeirinhos, adolescentes e dos adultos. Então, uma bênção para a glória de Deus. Escola dominical é tudo, né, irmão? Escola dominical, ensinamento, é tudo. Outro ponto aqui também, tá? Teste sobre os conteúdos. Irmãos, aqui não tem nesse momento, mas toda aula tem teste, tá bom? Esse teste vale nota? Não. Esse teste ele é para você. Posso pesquisar? Pode, não tem nenhum problema. Esse teste é um preparativo para a prova. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Você vai ficar com medo não, viu? Mas tem que fazer prova? Pode fazer em casa? Não, ninguém faz prova em casa. Faz prova. Além de prova, ainda tem aula ainda no dia da prova. Ó. Não cola não. Não. A prova, irmão, aqui o 9, provas são individuais, tá? Cada disciplina tem uma prova. São questões objetivas, tá? Exemplo, o que quantos livros tem a Bíblia? Exemplo, 10, 20, 40, 50, 60, 39, 66, só um exemplo. Aí você anota lá A, B, C, D ou E e coloca o X. Bom, em relação à prova, podem ficar tranquilos. Exemplo, cada matéria tem mais ou menos 3 testes. Então, a aula de hoje, exemplo, teria um teste, você vai fazer em casa, a aula da próxima segunda também, e a terceira aula e a quarta. Aí depois eu vou corrigindo aqui os testes, tá? Eu faço uma correção rápida, também não posso demorar muito os testes. E depois, irmãos, eu pego aqueles 4 testes e eu vou falar para você o que vai cair na prova. Do teste 1 que vai cair, do teste 2, do 3 e do 4. Então você sabe o que vai cair na prova, é só estudar. A prova tem mais ou menos 15 questões objetivas, tá? Então não fica com medo. Então você não precisa estudar o todo. Eu vou te dar uma direção, as perguntas lá principais, estuda. Dificilmente o aluno tira 7, dificilmente ele tira 6, dificilmente ele tira 5, ele já tira 8, 9, 10. Muito difícil, irmão, muito difícil. É muito difícil. Não é porque eu empurro ninguém, não. Tem que fazer pelo menos, tem que tirar pelo menos os 6. É os 6? Tem que tirar pelo menos os 6. Mas raramente, irmão, um ou outro eu peguei gente que tirou 6, 6,5 e que a gente deu glória a Deus e ele foi embora. Raramente, eu com todo respeito. Você pode ter certeza. Então, não fazer a prova no dia irá gerar multa e forma diferente de prova. O ideal como eu vou falar o dia que vai ser a prova, todo mundo vem e faz. E como geralmente é meia hora, você já estudou, já sabe que vai cair, então depois a gente dá aula normal, mas primeiro foco na prova, para ninguém ficar preocupado com aula. Se não der tempo de dar aula também não tem nenhum problema, mas o foco é a prova. Eu estou com 2 aqui porque está tendo uma diferencinha aqui, um foi tirado num dia, outro em outra época. A mensalidade, né, irmãos? Mensalidade. Eu passei o valor para o pastor, ela passou para vocês? Passou. Está registrado ali, eu acho que é 800, uma coisa assim, né?
Mas vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás era 6,0. Então o reajuste foi muito básico aí. Mas vai dar tudo certo. É algo que você consegue pagar. Nós vamos deixar para pagar a mensalidade sempre no começo do mês. Né? Oi? A mensalidade é quanto mês? 8,7. É bom, tranquilo, valor. Via Pix, pastor. Poderá ser sim, não tem nenhum problema, a gente já sabe. Pix, dinheiro. Você leva o recibo, tem o recibo, tá? Cada pagamento. Eu tenho o controle, tenho o recibo, bonitinho. Pode acertar comigo, comigo eu passo o Pix, não tem nenhum problema, tá? Irmãos, conclusão de curso. Nós teremos o histórico escolar. Então tem um documento com o nome da escola, CNPJ, nome do diretor, as disciplinas que você cursou, a carga horária e a nota 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 5,5, não, 6. Significa que tem que poder, né? Então vocês terão o histórico e o certificado, tá? É isso mesmo, histórico e certificado. Irmãos, nós temos uma formatura, nós fazemos, inclusive fizemos a formatura lá do Valparaíso, coisa bonita. Só uma irmã lá que não participou, é uma pena, pior que ela não participou e foi juntinho. Aí fica tudo sem graça, porque tem a roupa, né? A gente aluga a beca, o cabelo. Eu sempre procuro aí, tem lugar que é baratinho, na época era 25, não passa de 30, né? É bacana, e tem o canudo que a gente compra também, a escola compra, para entregar no dia, tem as fotos. Eu não contrato nenhum fotógrafo, cada um vai e tira suas fotos, publica, faz o que quiser. Eu tiro as minhas porque eu gosto de sempre estar divulgando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Aquele homem que morreu, o Bernardo Barbosa, dizia: quem não se comunica, então nós temos que ter esse dom da comunicação, de veicular aquilo que a nossa igreja faz. Temos que aproveitar as redes sociais, elas estão aí para todo mundo fazer uso, né? Então, formatura, irmão, o custo praticamente, eu da minha escola não cobro nada. O que vamos cobrar, eu alugo a beca, né? É minha responsabilidade. Então, tem 1, 2, 3, então cada um 30. Então eu recolho de todo mundo, nem R$1 a mais, nem R$1. Eu que ligo lá, pego a medida, né? Tenho que pegar a medida de todo mundo. Aí eu tenho a responsabilidade de buscar, trazer, vestir vocês, é coisa simples. E na hora que termina eu recolho tudo, conto uma por uma, porque eu tenho a responsabilidade de devolver, né? E o que tem de bom na festa também, fora aquele glamour, uma cerimônia bonita, né? A gente sempre traz um paraninfo, tem louvor, tem uma pregação de 20 minutos no máximo. A gente sempre convida alguém honrado, né? Alguém que gosta da palavra e que é nosso amigo, ele vem aqui e é uma bênção. E aí tem também os comes e bebes, né? Então aí cada um dá um valor, a gente faz um bolo, salgadinho, refrigerante, isso não pode faltar. Vocês sabem que cristão come. Ele come de verdade, né? Pastor, tempo de curso. Então o curso básico, são 14 disciplinas presenciais e 2 online, estágio supervisionado em português, comunicação e expressão, que eu vou avaliando no dia a dia e durante as aulas, tá? Então, cada disciplina é um mês, né? Então, cada disciplina ali, ela é um mês, né? Então, sem enrolação, nem até feriado a gente costuma matar. Mas se todo mundo falar, não vai dar, tá, o feriado, então tudo bem, tem aula, todo mundo fica em casa, porque
vai viajar, né? Mas geralmente é um mês, né? Então são 12, 14 disciplinas, dá 1 ano e 4 meses o básico, não passa disso, tá? Desde que seja ali um mês cada aula bonitinho, dá 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, no máximo 1 ano e 4 meses, não passa disso o curso básico, tá? Então dá pra gente aprender bastante. Vamos às disciplinas, né, do que nós vamos estudar. A primeira disciplina, irmãos, é a teologia, ou seja, nós iremos aprender aqui, a maioria das disciplinas é de teologia sistemática. Eu vou explicar o que é teologia sistemática, né? Hoje eu vou falar teologia, vem de 2 palavras gregas, aí, tel, quer dizer Deus, e logia, quer dizer estudo. Ou seja, teologia é o estudo acerca de Deus, das coisas de Deus. Mas aí na primeira aula a gente destrincha isso daí. Então a teologia sistemática, por que ela é sistemática? Porque ela é dividida em sistemas, ela é dividida em partes, em blocos. Nós não estudamos tudo como uma salada de fruta, tudo misturado. A teologia ela procura segmentar, ela separa. Então a primeira teologia que nós vamos estudar é a teologia sistemática Deus. Nós vamos analisar o ser de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, né? Deus ele tem atributo, aí nós vamos falar que é um atributo, são qualidades. Deus tem atributo que só pertence a Ele, né? Onisciência, só Ele sabe todas as coisas, né? Onipresença, só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós temos lá vários atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E logo nessa primeira aula nós procuramos também dar um panorama sobre a criação, né? Sobre esse cosmos que está aí, o universo, ele não está por acaso, né? Não foi de uma explosão, tudo tem uma lógica, né? Então é tudo muito perfeito, é tudo muito sincronizado. Na próxima aula a gente já procura tratar isso daí. A número 2 é a teologia sistemática, a doutrina de Cristo. Então nós vamos estudar as profecias cristológicas, né? Os irmãos terem ideia, tem centenas de profecias, tem mais de 500 profecias só do Antigo Testamento, começando em Gênesis, que vai Êxodo e vai embora até o livro de Malaquias, que aponta, né? Porque o Antigo Testamento era sombra, o Antigo Testamento apontava para Cristo. E aí nós vamos analisar, não dá para nós analisarmos as 500, também tem profecia que nem é muito simples, mas nós iremos, para vocês terem uma ideia, irmãos, em um único dia, quando Jesus foi da prisão dele até a crucificação, quase 30 profecias se cumpriram ali. Quase 30, em um único dia. Quando ele foi preso, crucificado e colocado no sepulcro, né? Então nós vamos estudar as duas naturezas de Cristo, né? A natureza humana e a natureza divina. Inclusive tem instituição que diz que ele não veio aqui. Nega a natureza. Irmãos, eu tenho um amigo, eu não vou citar que ele está online. Eu tenho um amigo, se você tiver ouvido o problema dele. Mas como foi ao ar, no programa de televisão ao vivo, foi um debate onde esse rapaz teólogo com outro teólogo debateram sobre se Jesus ele dependeu ou não do Espírito Santo quando aqui ele esteve. E não tem texto não. Tem centenas de textos dizendo que ele estava aqui como homem, e que ele dependeu 100, 1000, 1.000% do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quando ele foi para o deserto, para ser tentado, ele
também ele foi capacitado em todos os momentos. Jesus dependeu, ele foi para a cruz com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele fez milagres. Isaías 60, 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, irmãos, eu não sei o que acontece, né? Eu não sei o que alguns teólogos acham de... Mas são poucos mesmo, graças a Deus, eu acho que são poucos. É para vocês verem o nível de heresia que tem por aí, né? E foi feio, eu vi um negócio feio. Está lá no YouTube, depois eu passo para você. Então nós vamos estudar as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, né? Vou estudar os três ofícios de Cristo, né? Cristo, ele teve o ofício de rei, e inclusive uma parte ainda, porque aquilo, os irmãos cantam aquele hino: ouve-se o júbilo de todos os povos, o dia do Senhor chegou. Ouve-se o brado e o novo rei vai ser o ministério terreno em que Jesus vai reinar sobre toda a terra. Aí é a escatologia que nós vamos estudar, né? A gente canta esse hino, mas às vezes fica sem saber, né? Mas Jesus vai reinar aqui, que um novo rei surgiu, impérios reconhece que sua, né? Aí, irmãos, nós vamos estudar o ministério, o ofício de profeta, o ofício de rei, né? E o ofício de sacerdote. Nós vamos estudar alguns milagres ali produzidos também pelo Senhor Jesus. A outra teologia, irmãos, é a teologia sistemática, a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos começar falando da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, durante um bom tempo, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado. Para vocês terem ideia, eu tive uma reunião com um rapaz que fazia filmagem, mais ou menos uns 3 anos, ele morreu, uma pena, né? Grande amigo. E aí ele confidenciou para mim e para um servo de Deus: olha, eu estava aqui na minha casa, no meu escritório, e veio um pregador famoso. Falou: olha, fulano tal, na técnica, né, eu não dependo eu não preciso nem mais do Espírito Santo para pregar. Brincadeira, irmão. Sangue de Jesus, eu estou falando para vocês, né? Tem gente que não tem o rei na barriga, não, irmão, tem a corte toda. Então nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, tá? Vamos falar sobre óleo, água, pomba. Nós vamos falar também sobre algumas atuações do Espírito Santo na antiga aliança. O Espírito Santo ele veio agora, mas ele já atuava. Tá? Então nós vamos analisar aí, né? Então vamos analisar alguns pontos de atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Vamos analisar